E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos ver as ondas eletromagnéticas. Então vamos lá, o século XIX teve uma posição de destaque no desenvolvimento da eletricidade, do magnetismo e da ótica, mais especificamente da natureza da luz. O ponto culminante dessa evolução foi a previsão e, posteriormente, a comprovação das ondas eletromagnéticas. Desse período, vamos destacar resumidamente alguns trabalhos. Então, o primeiro deles é de Thomas Young, esse carinha aí da foto. Ele doutorou-se em 1796 na Universidade de Göttingen, na Alemanha, com uma tese sobre acústica, mais especificamente sobre a voz humana. As pesquisas sobre cordas vibrantes e tubos sonoros e a influência das experiências com ondas sonoras e sobre a interferência de ondas na água levaram Young a apresentar à Royal Society of London, em 1801, os resultados de seus experimentos sobre a interferência de raios luminosos que revelava o caráter ondulatório da luz, ou seja, que a luz seria uma onda. E já o segundo trabalho é sobre a conexão entre eletricidade e magnetismo. Lá em 1820, Hans Christian Ørsted, durante uma aula, observou a deflexão da agulha de uma bússola colocada próxima a um fio percorrido por uma corrente elétrica. Essa observação de uma corrente elétrica gerando um campo magnético pode ser considerada como marco zero do eletromagnetismo, ou seja, a unificação da eletricidade com o magnetismo, como nós já vimos aí nas videoaulas anteriores. Já o terceiro trabalho é de Michael Faraday, sobre a sua descoberta da indução eletromagnética em 1831. Em um dos seus experimentos, ele descobriu que era possível produzir uma corrente elétrica por meio de um ímã em movimento na região onde se encontrava um fio condutor, que é basicamente o princípio aí dos geradores das usinas hidrelétricas. Né? Você tem ali um ímã gigante girando que produz aí a energia elétrica. E aí, na segunda metade do século XIX, entre 1864 e 1865, James Clerk Maxwell, esse aí da foto, unificou as teorias sobre eletricidade e magnetismo existentes na época em um conjunto de equações que passariam a ser conhecidas como as equações de Maxwell. E a importância do trabalho dele é comparável à formulação das leis dos movimentos de Newton. Então, Maxwell unificou toda essa teoria aí em quatro equações, que são as equações de Maxwell. Então, além dessas equações de Maxwell englobarem as leis da eletricidade e do magnetismo, elas tiveram uma consequência fundamental. Elas previam a existência de ondas eletromagnéticas que se deslocavam no vácuo com a velocidade da luz, como a gente já sabe, vale 300 mil km por segundo. Essa previsão foi verificada experimentalmente por Heinrich Rudolf Hertz em 1887, utilizando uma fonte de frequência conhecida para produzir ondas eletromagnéticas estacionárias. Hertz mediu o comprimento de onda e como a frequência da onda é igual à frequência da fonte, ele usando a equação fundamental da ondulatória, que a gente já conhece, que é V igual a lambda F, velocidade de propagação da onda é igual ao comprimento da onda vezes a frequência dela. Ele verificou que a velocidade da onda era igual à da luz, comprovando a teoria de Maxwell. Em reconhecimento ao trabalho de Hertz, a unidade de frequência no Sistema Internacional de Medidas é o Hertz. Recebeu aí o nome dele. Mas, afinal de contas, o que são ondas eletromagnéticas? Bom, elas são basicamente um campo magnético perpendicular a um campo elétrico. Então, o que acontece? Você tem um campo elétrico oscilando e perpendicularmente a ele, formando 90 graus, um campo magnético. Então, assim como nós produzimos ondas mecânicas na água por meio da agitação de uma varinha, a gente pode produzir ondas eletromagnéticas no ar mediante a variação de uma corrente elétrica, do movimento de uma carga elétrica, de um campo elétrico ou magnético. A frequência das ondas produzidas é igual à frequência da fonte. Então, como todas as ondas eletromagnéticas se propagam com a mesma velocidade no vácuo, que é a velocidade da luz, a sua classificação é feita com base na frequência ou no comprimento de onda. As frequências das ondas eletromagnéticas variam de alguns ciclos por segundo, né, Hz, a valores quase inimagináveis, como 10 elevado a 22 Hz, que é a frequência de alguns raios cósmicos. Em termos de comprimento de onda, temos uma variação que inclui valores extremamente pequenos, da ordem de 10 elevado a menos 15 metros, até valores da ordem de metros. E já nessa figura,
nós temos o que a gente chama de espectro eletromagnético, que inclui as ondas eletromagnéticas com suas frequências e comprimentos de onda correspondentes. Cada tipo de onda eletromagnética é produzido por um dispositivo diferente. Por exemplo, a gente obtém as ondas de rádio por meio de circuitos elétricos oscilantes, e os raios-x, que compreendem frequências muito altas, são obtidos por oscilações que ocorrem em nível atômico ou pela desaceleração brusca de elétrons. A gente pode observar na figura que as ondas de rádio são ondas eletromagnéticas com menor frequência e maior comprimento de onda. Em seguida, temos as microondas, o infravermelho, a luz visível, que é a parte do espectro eletromagnético que a gente enxerga. Depois nós temos o ultravioleta, os raios-x e raios gama. Nesse espectro, os raios gama são as ondas eletromagnéticas com maior frequência e menor comprimento de onda. E do mesmo modo que as ondas mecânicas, as eletromagnéticas transportam energia sem transportar matéria. Lembra? Onda transporta energia, mas não transporta matéria. O forno de micro-ondas é um excelente exemplo prático que confirma essa declaração. A energia transportada pelas ondas eletromagnéticas aí é utilizada no aquecimento de alimentos. Uma outra coisa que a gente pode tirar aí também do espectro eletromagnético são os pernilongos, né? Principalmente nessa época do ano, de calor. O que acontece com o pernilongo? Como é que ele consegue achar a gente no escuro? Porque o pernilongo consegue enxergar no infravermelho, coisa que nós, seres humanos, não conseguimos. Então, a parte que está mais quente do nosso corpo, ele enxerga-se meio avermelhado. Então, como ele consegue ver, então ele acha a gente aí no escuro e consegue aí sugar o nosso sangue. Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Peço a você que não é inscrito no canal que se inscreva, deixe o seu joinha, façam as atividades e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço!